8, dando continuidade às pregações no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 8, faremos a leitura e exposição do verso 1 ao verso 15. Assim diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: Digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Deus bendito, a tua palavra, Senhor, está aberta, será exposta. Neste momento, quero pedir a Ti, Pai, que o Senhor se agrade de me usar. Ó Deus, usa-me como instrumento nas Tuas mãos, que a Tua palavra seja proclamada com clareza, com intrepidez, que sejamos instruídos, edificados no Senhor, na Tua verdade. Ó Senhor, faz isto, Pai. Usa-me para a glória do Teu nome e para a edificação do Teu povo, para a salvação do perdido. Ó Senhor, faz isto, Pai, eu te peço, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Há muitas coisas que são asquerosas para muitas pessoas neste mundo, que causam algum tipo de repulsa, nojo. Há muitos que têm muito nojo de baratas, né, e que ficam assombrados com isso. É provavelmente um dos bichos, né, que causa mais repulsa em muita gente. Tem um colega meu em Recife que ele ficava grandemente assombrado se uma barata fosse na direção dele. E muitas mulheres também, é geralmente mais comum entre as mulheres. Mas um outro animal, irmãos, que nós sabemos que também causa certo tipo de repulsa, nojo, é a rã. E aqui, né, eu tive de me deparar com bastante, depois que passei a vir para cá e então estando na roça, me deparei com rã em todo tipo de lugar e por vezes sou chamado, inclusive, pela minha esposa para tentar expulsar alguma rã que invadiu um ambiente que ela não gostaria de estar dividindo com a rã. E é o tipo de coisa que realmente causa muito incômodo, mas tem pessoas que não se incomodam. Por exemplo, o presbítero Tiago, ele não fica nem um pouco incomodado com isso. Ele disse que até tem uma lá que é de estimação, ela fica lá, ela é conhecida deles, não é? Mas há muitos que ficam grandemente incomodados, talvez não nos incomodemos com uma, duas ou três, mas imagine você que não se incomoda com a rã, tendo a sua casa dominada por elas de canto a canto. Você passando então pelo seu quarto e rã, você vai deitar na cama rã, levanta o travesseiro rã, abre a geladeira rã, abre o freezer rã, entra no carro rã, anda... Meu amigo, certamente
aquele que não tem nojo, aquele que não se incomoda, aquele que não fica aflito diante de algo desta natureza, certamente passaria a se incomodar ou não passaria. É interessante, irmãos, vermos que é algo que provoca realmente grande angústia um animal tão simples, um animal tão pequenino que, em geral, é inofensivo, né? Com exceção daqueles que são venenosos. Mas o ponto é que a rã, ela, em certa ocasião, na história do povo de Deus, causou uma grande angústia em muitos homens e isto não foi algo comum acontecendo. Como nós vimos aqui, acabamos de ler, como temos acompanhado, à medida que temos caminhado pelo livro de Êxodo, nós temos visto como o Senhor Deus ele tem lidado com Faraó, o Egito. E como o Senhor tem revelado a sua glória em tratando com eles com aquilo que nós começamos a estudar, as chamadas pragas no Egito. E o Senhor faz isto em razão da rebeldia, da insubmissão, da falta de sujeição do próprio Faraó. Quando o Senhor, então, deseja, como veremos hoje mais uma vez, que o seu povo seja de lá arrancado. E veremos uma praga que para alguns é até tida como uma praga engraçada, porque trata-se de um animal tão comum, mas sendo usado como instrumento de Deus para o juízo sobre os egípcios. E veremos, irmãos, isso causou muita angústia em todos eles, do menor ao maior, do membro comum do Egito, aquele que era considerado como uma divindade no próprio Egito, que era o Faraó. Nós temos visto como Moisés e Arão, eles estão agora homens prontos, né? Sobretudo Moisés, disposto a fazer a vontade do seu Senhor. Não há mais temor no seu coração como havia anteriormente. Há agora prontidão, há agora disposição. Ele faz aquilo que o próprio Senhor ordena. Nós vimos na chamada primeira praga que as águas elas se tornaram em sangue. E o Senhor estava ali agindo então, ferindo o Nilo, que era para eles uma fonte de vida. Eles olhavam ali para aquilo como uma espécie de divindade e haviam divindades ali no Nilo que foram esmagadas, que foram humilhadas pelo próprio Senhor, que subjuga, que é soberano contra os seus inimigos. E agora nós nos deparamos com a segunda praga, a chamada praga das rãs. O texto, então, começa nos dizendo que o Senhor, ele vai mandar, então, ordenando que Moisés, junto a Arão, corram para o Egito, até o próprio Faraó e apresentem, então, mais uma vez a vontade de Deus. Eles estão fazendo isso porque Faraó ele endureceu o seu coração. Nós vimos na última exposição, no versículo 23, por exemplo, no versículo 22 e 23, diz assim, do capítulo 7. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda isso considerou o seu coração. Ele permanece, então, mergulhado ali na dureza, no seu próprio pecado. Aí o Senhor, então, vai mais uma vez revelar a sua vontade a este homem através dos seus servos. O versículo 1 do capítulo 8 nos diz: Depois disse o Senhor a Moisés, o Senhor Deus, Yahvé, é ele que está falando aqui a Moisés: Chega-te a Faraó, vá diretamente a ele e diga o seguinte: Assim diz o Senhor Yahvé, o Senhor Javé, deixa ir o meu povo para que me sirva. Percebe, irmãos, que o Senhor ele já falou isto, nós já comentamos isto, inclusive. Mas o Senhor ele permanece determinado no seu desígnio. Há um desejo no coração do Senhor, que deveria estar em conformidade com o desejo daqueles que são povo de Deus. O desejo do Senhor é que o seu povo amado por Ele, povo que está num relacionamento todo especial com Ele, possa adorá-lo. Contudo, este povo está sendo impedido. Este povo está sendo impedido por um homem que se imagina Deus,
E este homem, ele não está favorecendo isto, ele está sendo um verdadeiro obstáculo. O Senhor, então, ele vai expressar mais uma vez, reforçando a este homem, o desejo de que o seu povo possa servi-lo. E quando nós pensamos, irmãos, aqui em serviço, no tipo de serviço que Deus quer, não é somente o serviço na vida comum e diária que o seu povo prestaria a ele. Aqui, em particular, trata-se do serviço de culto. Que eles pudessem ir, então, ao deserto e oferecer sacrifícios. Que eles pudessem, então, oferecer sacrifícios de justiça ao seu próprio Deus, que eles pudessem adorar publicamente, do menor ao maior, da criança de colo, aquele que é mais velho, prestando culto ao seu Deus. Porque foi, irmãos, para este propósito que o Senhor Deus nos criou. O Senhor Deus nos criou com esta finalidade, o Senhor nos redimiu depois que caímos no pecado em Adão com este propósito. O Senhor nos salva para que sejamos adoradores dele, para que o adoremos. E é exatamente este o desejo do Senhor. Ele quer que o seu povo, possa adorá-lo, e ele ordena, ele fala ao próprio Faraó. Meus irmãos, essa vontade do Senhor, ela permanece fixa hoje. O Senhor, ele nunca jamais aprovará, ele nunca jamais vai compactuar com aqueles que tentam, de alguma forma, impedir que o povo do Senhor possa servir ao seu Senhor. Isso pode acontecer, irmãos, como acontece em vários contextos. E esses homens que impedem que o povo do Senhor possa adorá-lo, deveriam ficar atentos e deveriam ser advertidos por boca daqueles que são servos do Senhor. Dizendo então, em nome do Senhor, deixem o povo do Senhor ir servi-lo. Esse tipo de advertência deveria chegar àqueles que se colocam como se fossem deuses, assumindo a posição de autoridade, impedindo então que muitos tenham liberdade, como em muitos países por aí, onde não há liberdade para isto. Que são realmente trancados, que são aprisionados, que devem então ser impedidos de servir o seu Deus, como estes homens devem ser advertidos. Precisamos, irmãos, de coragem para falar contra, para lutar contra estes homens, sendo boca do Senhor, dizendo a eles, é melhor que vocês liberem o povo do Senhor para que possa servi-lo, porque nós veremos o que acontece com aqueles que tentam, de todas as formas, impedir, cessear a liberdade do povo do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, percebemos, irmãos, com clareza, que o Senhor deseja ser adorado pelo seu povo. Como é bom, irmãos, e deveríamos entender isto. Não é somente vontade do Senhor ordenada, que nós levantemos de nossas camas e venhamos à casa do Senhor. Deveríamos ser também não somente obedientes em vindo, mas encorajados em sabermos que o Senhor que está em nosso meio, Ele ama a adoração do seu povo. Ele ama estar com a sua igreja. Ele ama que a sua igreja cante louvores a Ele. Ele ama que a sua igreja leia a sua palavra. Ele ama que a sua igreja ore a Ele. Ele ama que a sua igreja esteja em torno da sua palavra proclamada. Ele ama o congregamento, a união, a comunhão dos santos no seu santo dia, no seu santo culto. Isso deveria te encorajar e fazer com que o seu coração transborde de alegria por estar aqui, fazendo aquilo que é vontade do Senhor, como ordenada por Ele, e que é desejo dEle, que alegra o coração do Senhor, e que deveria alegrar o nosso coração também. Deveria, irmãos, alegrar o nosso coração. Deveríamos estar a semana inteira na expectativa de estarmos na casa do nosso Deus. Deveríamos, irmãos, acordar com alegria no nosso coração, preparando-nos para vir à casa do Senhor. É uma vez, é um dia na semana, 2 vezes neste dia que o Senhor nos chama. E deveríamos aqui estar, porque é assim que o Senhor deseja que caminhemos.
esta é a vontade boa do nosso Deus, que não somente glorifica o nome do nosso Senhor, irmãos, mas nós somos grandemente beneficiados nisto. Considere-se um verdadeiro privilegiado por poder vir à casa do seu Senhor. Não negligencie isto, porque é pecado contra Deus. Se não for por razões, irmãos, que justifiquem, é transgressão da lei do Senhor. Busquemos a face do nosso Deus e que nosso desejo seja o desejo do nosso Senhor em tudo, como na adoração pública a Ele. Mas aqueles que desobedecem a Deus, como os homens que tentam impedir que outros servos do Senhor possam ir à casa do Senhor, devem ser advertidos. E é justamente isso que o Senhor vai dizer ao próprio Faraó. Versículo 2 do capítulo 8. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. Perceba aqui que o Senhor, mais uma vez, ele vai exortar Faraó. Ele vai exortar este homem. E veja, irmãos, o Senhor poderia, de imediato, na primeira exortação que ele fez, consumir Faraó e todo o seu povo. Mas ele não fez. Veremos que o Senhor Deus é um Deus que é muito paciente. Mas ele vai tratando esses homens. Ele vai ali pressionando esses homens. Ele vai tentando tratar estes homens, tentando conduzi-lo a fazer a vontade dele, do próprio Senhor, e conduzir estes homens ao arrependimento, a que abandonem esse tipo de prática vil. É isso que ele faz com Faraó. Se recusares deixá-lo ir, ele alerta. Se você recusar deixar meu povo ir me adorar no deserto, eu castigarei com rã todos os teus territórios. Ele manifesta, irmãos, que ele é um Deus que ele não vai se agradar daqueles que permanecem firmes no seu intento pecaminoso. Ele não se agrada daqueles que permanecem firmes na sua iniquidade, na sua rebeldia, na sua falta de sujeição a Ele. Ele declara, ele alerta, ele desperta com antecipação: eu vou cair manifestando o meu juízo. E aqui, irmãos, neste contexto, eram com rãs. Sim, que nós veremos. Grande problema causado ali no próprio Egito. Veja, irmãos, essa exortação feita a este homem é a exortação que deve ser feita a todos os homens em geral e ao povo do Senhor em particular. O Senhor, ele não vai se agradar daqueles que permanecem duros no seu pecado. O Senhor, de algum modo, tratará. Tratará com os ímpios não arrependidos e tratarão conosco quando permanecemos, então, em nossos pecados. Sobre os ímpios, sobretudo. Porque quando o Senhor trata com o seu povo, ele trata como um pai que ama os seus filhos. Mas qual é a realidade daqueles que, na sua perversidade, não temem a Deus e se voltam contra o Senhor? O que é que o Senhor faz? Nós cantamos aqui, irmãos, agora, logo antes da exposição do sermão, de começar a pregação no Salmo de número 7. Veja o que o Senhor faz. Salmo 7, verso de número 12. Salmo 7, verso 12, diz assim o Senhor: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Veja, se o homem não se converter, se o homem permanecer ali na sua iniquidade, na dureza do seu coração, o Senhor afiará a sua espada, ele voltará, vai se voltar contra estes homens com a sua ira. Olhe também o Salmo 18, verso 26. Qual a sorte dos ímpios? Veja o que acontece com o perverso e como o Senhor Deus trata eles. Verso 26 do Salmo 18. Com o puro te mostras, com o perverso inflexível.
Veja, irmãos, que o Senhor Deus, Ele não trata o perverso de um modo tão caridoso assim, não. Ainda que Ele seja paciente, Ele vai manifestar a sua justiça contra aqueles que praticam a iniquidade. E o que acontece, irmãos, aqui? O que acontece é que, provavelmente, Faraó, certamente, Faraó, ele se recusa. Ele se recusa a atender a advertência do Senhor que o exorta. Como muitos por aí, quando nós exortamos e apontamos e falamos, olha, se você permanecer aí, você experimentará isto, isto e isto da parte do Senhor. Ele rejeita, ele não se sujeita, ele permanece na sua própria rebelião. O Senhor diz mais, verso 3, o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Então, veja, que é que as rãs farão? Muitas. O rio produzirá rãs. Que rio? O rio Nilo. O rio que era para eles fonte de vida, que estava associado a outras divindades. Este rio produzirá rãs. Quem produzirá as rãs? Além das rãs que certamente já existiam ali, o Senhor ele vai multiplicar as rãs. É Deus quem faz isto. Não é um fenômeno natural acontecendo ali. É o Senhor Deus com seu poder, sua soberania, sua grandeza, conduzindo exatamente tudo isto. E estas rãs que serão produzidas ali, elas vão estar em todo canto. Não no lugar friozinho somente, mas até nos lugares em que eles produziam o seu próprio alimento. Imagina lá um deles abrindo para produzir alguma coisa e quando se depara rã, em todo canto, causando um grande alvoroço e uma grande perturbação ali. E note, não somente os homens comuns do Egito seriam atingidos, o próprio Faraó, a própria representação da divindade estaria ali sendo perturbado com rãs pulando em cima dele, rãs no seu quarto, rã na sua cama, rãs espalhados por todo lugar. Isso serve para humilhar muito este homem, que está ali agora sendo, então, sofrendo grande angústia por causa da sua rebeldia contra o próprio Deus. Ninguém escapa naquele contexto das rãs. E é interessante nós vermos que o Senhor ele vai dizer, olha, é isso que vai acontecer com você. Ele dá claramente o que haverá de acontecer com aquele homem. E aí o versículo 5 nos diz, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, que será aquele que vai ser usado como o servo de Moisés, como se Moisés fosse o próprio Deus. Dize a Arão, estende a mão com o teu bordão, estende a mão com a vara que será usada em todos estes atos de juízo de Deus contra os homens, sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Então perceba aqui que o Senhor está mais uma vez ordenando, mas não somente ordenando, o Senhor Deus está orientando tudo o que Ele vai fazer. E o instrumento é o bordão, é o seu próprio cajado. Arão então, ele atende. O texto nos diz, Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então ele mais uma vez revela aqui a sua prontidão para obedecer ao Senhor. Ele é fiel a Deus. Ele vai fazer a vontade do próprio Deus. Como falamos na última pregação, no texto de Êxodo. E veja que isso realmente acontece, irmãos. Isso não é somente registrado aqui. Há livros que não são bíblicos, né, fora da Escritura, que registram um evento que aconteceu no próprio Egito, mas os salmos apontam para essa realidade. E veja a linguagem, né, que é utilizada no saltério sobre o que aconteceu ali. Veja o Salmo de número 78, verso 45. Salmo 78, verso de número 45. Diz assim
a palavra do Senhor. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem e rãs que os destruíssem. Interessante, né? Quem enviou? O Senhor. Ainda, um outro salmo que nós lemos hoje na Santa Convocação, o salmo de número 105. Leremos o versículo de número 30. Como que, rindo do que aconteceu ali no contexto dos egípcios na praga, nos diz assim o verso 30 do salmo 105. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Então veja que coisa que o Senhor fez. O Senhor multiplicou tudo aquilo para trazer então juízo sobre aquelas pessoas. E percebam uma coisa que vai acontecer aqui. Não somente Moisés junto a Arão estarão fazendo com que esta manifestação da ira de Deus seja provocada ali, mas aqueles que imaginavam estar travando uma luta contra Moisés e Arão contribuirão com a sua parcela. E quem são esses? Os magos. O versículo 7 nos diz: então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, veja só que loucura, né? Eles não têm poder para fazer absolutamente nada que seja eficaz na batalha contra o Deus Todo-Poderoso que usa Moisés e Arão. E então eles, ao invés de reverterem aquilo, e não conseguem, eles não podem com o Senhor, ninguém pode nada contra Deus na sua ira, eles vão contribuir. Eles vão ajudar a praga a se tornar pior. Certamente o faraó não queria que aquilo acontecesse, mas estavam lá, mais rãs. Já não tem rã bastante. Agora então, sendo multiplicados pelos servos de Satanás, que acabam ali na sua loucura, sendo também instrumentos de Deus para o juízo do seu próprio povo. O ponto, irmãos, é que o Senhor, além de manifestar aqui, nesta ocasião, o amor pelo seu povo, porque Ele quer libertar o seu povo, e a sua justiça em punir os malfeitores, o Senhor, Ele humilha. Ele humilha Faraó, Ele humilha o Nilo, Ele humilha os mágicos, os magos, e Ele também humilha os falsos deuses. Por que razão, irmãos, eu posso falar isto? Porque havia no meio deles uma deusa chamada Heket. Heket era o nome dela. Era uma deusa com cabeça de rã e corpo de mulher. Tratava-se de mais uma das divindades adoradas no Egito. Interessante o comentário que alguns homens farão. Eu lerei esse trecho. Diz assim: Deus tinha um sério propósito teológico ao enviar o que parece ser uma praga tão tola. Mas, uma vez, estava demonstrando seu poder sobre os deuses do Egito. James Boyce escreveu: se quisermos entender toda a importância dessa praga, precisamos reconhecer que havia uma deusa do Egito envolvida nesse juízo. A deusa Heket, sempre representada com a cabeça e, muitas vezes, a cabeça e o corpo de uma rã. Já que Heket era encarnada por uma rã, a rã era sagrada no Egito. Ela não podia ser morta, de modo que não havia nada que os egípcios pudessem fazer contra essa proliferação terrível e irônica da deusa. Foram obrigados a odiar os símbolos de sua adoração depravada, mas não podiam matá-los. E quando as rãs morreram, seus corpos em decomposição devem ter transformado as cidades e as regiões rurais num horror fedorento. Do mesmo modo, Charles Spurgeon observou como foi apropriado Deus ter afligido os egípcios dessa maneira. Ele diz: havia uma adequação na escolha das rãs por Deus para humilhar os reis do Egito, pois as rãs eram adoradas por aquela nação como emblemas da divindade. Imagens de certa deusa dotada de cabeça de rã eram colocadas nas catacumbas.
e as próprias rãs eram preservadas com honras sagradas. Sejam estes os teus deuses, ó Egito, terás uma abundância deles. O próprio faraó prestará uma nova reverência a esses répteis. Assim como o Deus verdadeiro está presente por toda parte à nossa volta, nos nossos quartos e nas nossas ruas, assim Faraó encontrará todos os lugares cheios daquilo que ele decidiu chamar de divino. Não é esse um modo justo de tratá-lo? No panteão egípcio, a deusa Ran, Heket, era a esposa do deus criador Khnum. Os egípcios acreditavam que Khnum produzia corpos humanos em sua roda de oleiro, e então Heket lhes inspirava o sopro de vida. Alguma semelhança com o que diz a Escritura em Gênesis? Veja, eles tentam imitar as verdades de Deus. Ela era agente do poder doador de vida e também símbolo de fertilidade. Veja o que esses homens então adoravam e o que representava então essa deusa Ran. Meus irmãos, quando o Senhor então faz o que fez aqui neste contexto, o Senhor ele está humilhando ela. E o Senhor está humilhando estes homens que adoravam aquilo. O Senhor está fazendo com que os egípcios tenham asco, nojo, indignação contra aquilo que é a sua própria divindade, que era instrumento de Deus para o juízo deles. Certamente, irmãos, incomodados, nós amamos a presença de Deus em nosso redor o tempo inteiro, mas eles não amavam em redor deles a presença da divindade deles, que tanto ali estava os perturbando. E essa divindade, irmãos, como mencionado aqui, ela estava associada com a ideia de dar vida, com a ideia de fertilidade. Até imaginavam que ela era aquela que ajudava as mulheres no processo de parto, dando vida, ajudando que a criança, então, pudesse ali ser gerada e ter vida, auxiliando, então, as mulheres no processo, então, da gestação e do nascimento dos seus próprios filhos. Mas, meus irmãos, que loucura o dessas pessoas. Quanta ignorância, quanta idolatria, atribuindo à criatura algo que diz respeito apenas ao Senhor Deus, o Criador e doador da vida. Quem é aquele que faz, de fato, a mulher fértil, irmãos? É o Senhor. Nós não cantamos este salmo hoje aqui, mas poderíamos ter cantado este salmo nesta manhã, ao iniciarmos o culto de adoração ao Senhor. Mas o Salmo 113, no verso 9, nos diz exatamente isto. Quem é que abre a madre de uma mulher? Quem é que faz ela alegre mãe de filhos? Nos diz o Salmo 113, verso 9, faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! É o próprio Senhor. Então, percebam como a idolatria, irmãos, ela confunde a mente dos homens, ela confunde o coração dos homens, faz com que eles atribuam algo ou algum poder a algo que nada tem, que poder algum tem, que absolutamente nada tem aqui neste mundo. Eram então, irmãos, aqueles homens no Egito e Faraó, grandes adoradores de falsos deuses, não adoradores do único Deus vivo e verdadeiro. Eles tinham seus ídolos. O Senhor Deus humilha os ídolos dos homens, dos ímpios. E é o mesmo Deus, irmãos, que muitas vezes humilha, quebra, fere, lança longe os nossos ídolos. Mas muitas vezes, irmãos, ele tem que tratar conosco. E é conosco, de fato. Dos ídolos que brotam no nosso próprio coração. O Senhor, ele é aquele que vai ferir esses ídolos. Mas nós, no processo, somos tratados. E pode ser, meu irmão, que seja doloroso. Porque seu coração pode estar grandemente apegado ao ídolo.
E se o Senhor talvez mandar você abandonar, talvez você tenha resistência para abandoná-lo. E o Senhor então tenha que tratar você com a punição, com a disciplina que vem dele. Para o próprio bem, meu irmão, para livrá-lo você dos seus falsos ídolos. O Senhor, irmãos, Ele revela, Ele é zeloso, Ele é um Deus que não quer dividir a sua glória com ninguém, Ele não quer que nada neste mundo jamais seja objeto de culto, nem entre os ímpios, muito menos no meio do seu próprio povo. Qual o seu ídolo? Os ídolos são terríveis. Os ídolos conduzem os homens para longe do Senhor. O seu ídolo pode conduzir você para longe de Deus. Você precisa arrancar o ídolo do seu próprio coração. Deus é aquele que tem que reinar no seu coração. Deus é aquele que deve ser objeto de toda a sua devoção. Deus é aquele que deve ser objeto de toda a sua confiança em todo o tempo. As mulheres no Egito não deveriam confiar nesta Heket, mas deveriam confiar em Deus. E você não deve confiar nas outras coisas ao seu redor para a gestação, para o crescimento do seu filho, para o nascimento do seu filho. Você deve confiar no Senhor. É Ele quem gera a vida em você. É Ele, jovem, irmã, mulher, é Ele em você, garota, que um dia casará e terá seu filho. Saiba, é Deus quem abre a madre, é Ele quem dá filhos, é Ele quem conduz todo o processo, é Ele quem faz você ter o seu neném. E nós podemos confiar no Senhor em meio a tudo isso, dando graças e louvando ao Senhor por tudo isto, porque é Ele quem faz todas estas coisas. Todas estas coisas é o próprio Deus quem faz por nós. Nós podemos descansar nele, tranquilos, em todo o tempo. Mulher, irmã, grávida, confie em Deus. Não pensemos que o Senhor Deus não guia todo este processo. É Ele quem faz todo esse processo e guia nos mínimos detalhes toda a mulher e a gestação em todo o tempo. Mas aquelas pessoas não concebiam essa ideia. Eles atribuíam isto às suas próprias divindades. E como Paulo vai deixar claro em Romanos capítulo 1, como a idolatria, ela conduz o homem a fazer tantas coisas que são tão erradas contra Deus. Muito erradas, irmãos. O Senhor entrega os homens aos seus próprios interesses por causa dos seus próprios ídolos. E esses homens já começam a se envolver com todo tipo de miséria e iniquidade. A imoralidade geralmente está associada à idolatria. Associe, veja, aqueles que são idólatras e você pode perceber como é a vida dessas pessoas. Talvez, irmãos, uma das maiores expressões da idolatria no coração do homem seja o pecado do homossexualismo, que justamente revela um ídolo no coração dessas pessoas que conduz esses homens e mulheres a se envolver com a iniquidade, fazendo algo que é horrendo diante do Senhor. Irmãos, não brinquemos com ídolos, não criemos ídolos em nossos próprios corações, porque o Senhor trata. O Senhor vai tratar, inclusive, o Egito. O versículo 8 nos diz que quando o Senhor ele anuncia a praga e quando o Senhor cai, então, com a sua ira sobre este povo, aquilo vai causar tanta angústia que, olha o que o faraó vai fazer no verso 8. Chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim. E do meu povo, então, deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então perceba, será que não foi ruim a praga de rãs? Foi tão ruim, irmãos, que isso vai fazer com que este homem, aparentemente, inicialmente, ele peça para rogar ao Senhor. E veja, ele tem um conhecimento de que é o Senhor quem está fazendo aquilo. Ele vai chamar aqui, ele vai dizer, rogai ao Senhor Deus Yahvé. Ele vai chamar o Senhor pelo próprio nome. Ele vai dizer, olha, roga ao Senhor Yahvé, suplica ao Senhor Deus Yahvé, para que ele tire. Ele sabe que foi o Senhor quem mandou,
E ele tem algum tipo de consciência que é Deus quem pode tirar as rãs de sobre ele e do seu povo. Se o Senhor então fizer isso, eu deixarei o povo ir, para que ofereça sacrifício, já ele repete, ao Senhor. Então ele sabe que a vontade de Deus é que o povo seja liberto. Ele sabe que a vontade do Senhor é que o povo possa ir adorá-lo no Egito, oferecendo sacrifícios a ele. E aqui ele expressa que o seu coração e a sua consciência estão plenamente conscientes disto. Ele roga agora por oração. Ele quer que aquilo seja retirado dele. Mas uma coisa, irmãos, nós veremos mais à frente, que vai revelar aquilo que estava realmente no coração deste homem. Então ele suplica, ele pede para que Moisés interceda por ele. E então o versículo 9 nos diz: falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Então, ele vai conceder ao próprio Faraó a ocasião e oportunidade para dizer: olha, quando é que você quer que eu rogue? Ele vai dar a oportunidade para Faraó fazer, não é? Dizer quando ele gostaria que isso acontecesse. E por que razão, então, ele vai fazer isto, né? Ele vai até perguntar, ou melhor, o Faraó vai responder no verso 10, né? Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Aqui, irmãos, nessa ocasião, quando ele diz, olha, escolhe uma ocasião, ele diz amanhã. Moisés estava colocando, o que estava em jogo era a reputação do próprio Senhor. Ele coloca a reputação de Deus como que em jogo. Dizendo assim: olha, eu vou provar para você que o que acontece é algo extraordinário e que vem do poder de Deus. Me diga a ocasião que nós faremos exatamente isto. Mostrando assim a grandeza de Deus, o seu poder, a sua soberania sobre esses ídolos, sobre as rãs, sobre toda esta confusão que está acontecendo agora. A reputação de Deus ali é colocada em jogo. A glória de Deus, ela estava em jogo. Mas Moisés, irmãos, como veremos, ele confia no Senhor. Ele sabe, ele diz, respondeu, amanhã, Moisés disse, seja conforme a tua palavra. Porque ele sabia que no dia seguinte, o Senhor Deus faria exatamente aquilo. E este ato do Senhor, poderoso, revelaria, deveria manifestar com clareza para todos que o Senhor Yahvé é o nosso Deus. Perceba que aqui, irmãos, eles tinham em vista, Moisés tinha em vista a glória do Senhor e o conhecimento deste Deus diante daqueles homens. Diga aí, Faraó, que eu confio no Senhor Deus que tudo pode fazer. Ele sabe que o Senhor Deus operará, que o Senhor Deus agirá ali naquele contexto. E o que acontece é exatamente isto, irmãos. O verso 11 nos diz: retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. É exatamente isso que vai acontecer. Ele está certo de que isso acontecerá. Então o verso 12 nos diz: então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. Aqui veremos que Moisés, ele não somente confia em Deus, ele sabe que Deus é poderoso, não é, para mudar aquela circunstância, mas ele também é alguém que vai se revelar como um irmão e um crente pronto ali para rogar a este Deus. Ele confia, mas ele roga. Ele vai ser alguém também justo. Ele vai cumprir a sua palavra que ele deu ao próprio Faraó no acordo que eles fizeram publicamente ali. E ele vai clamar ao Senhor. Ele vai, irmãos, suplicar a Deus por causa das rãs, conforme combinara. Então, ele vai suplicar intensamente a Deus. E qual era o desejo dele nisso? Era simplesmente que Faraó pudesse ser liberto das rãs porque ele estava com pena de Faraó? Não, irmãos. De modo algum. Ele desejava que a boa reputação de Deus e a glória de Deus fossem preservadas. Porque se aquilo não acontecesse,
como ele disse que haveria de acontecer, o Senhor poderia ser envergonhado. A sua reputação poderia ser manchada diante dos olhos dos homens. Mas, além disto, ele desejava, irmãos, que o Senhor Deus, ao agir assim, fosse revelado como o soberano Senhor e o verdadeiro Deus. Então, ele se preocupa com a glória do Senhor e a sua reputação, e ele quer ver a glória de Deus manifesta em tudo, não a glória dele como um homem. Ele não quer que o Senhor seja envergonhado diante dos homens. Ele visa a glória do seu Deus. Veja, irmãos, que essa disposição no coração de Moisés, esse cumprimento disto, este interesse em fazer a vontade do Senhor, em preservar a boa reputação do Senhor, do nosso Deus, é algo que é tão belo e que deveria ser encontrado em nós também, em tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, em nome do Senhor. Nós não devemos desejar, naquilo que nós fazemos, a nossa própria reputação ou ter em vista a glória do nosso próprio nome. Porque isso aí seria desviarmos-nos do propósito para o qual o Senhor Deus nos criou. Mas deveríamos, irmãos, estar zelosos e sermos zelosos pela reputação do Senhor em tudo o que fazemos. Para que o nome do Senhor Deus não seja envergonhado. Falhamos muito nisto. Mas precisamos, irmãos, com a graça do nosso Deus, lutar para que a glória do Senhor Deus não seja ofuscada na nossa conduta, no nosso modo de viver, na nossa própria caminhada. E devemos, irmãos, em tudo que fizermos, devemos ter de fato em vista a manifestação da glória do Senhor. No nosso trabalho, na nossa vida, no culto a Deus, em tudo aquilo que nós nos envolvemos, em tudo aquilo que a nossa mão toca, nós devemos nos esforçar para que a glória do nosso Senhor seja evidenciada acima de tudo, para que o mundo possa conhecer o nosso Deus. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós, em muitos momentos, irmãos, não conseguimos nos conformar. Mas era esse o desejo dele, o desejo do seu coração. E ele expressa isso na sua oração, na expectativa confiante de que Deus a atenderá. Irmãos, o Senhor ouviu a sua oração. O versículo de número 13 nos diz: e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se em montões e montões, e a terra cheirou mal. Então perceba que o Senhor Deus, ele ouviu a oração do seu servo, ele ouviu o seu clamor, e ele então fez que todas as rãs morressem, em todo lugar. Só que ainda permanece algo que é muito angustiante também. Eram muitas rãs. Rãs sobre rãs, lançadas umas sobre as outras, e a terra toda do Egito estava cheirando a bicho morto, a podre. Imagina que coisa desagradável, então, que estava acontecendo ali. E isso revela ainda a punição do Senhor, é juízo ainda de Deus caindo sobre essas pessoas. Mas vejam que aquele que era objeto de culto a eles, irmãos, passa a cheirar mal para eles. E obviamente que não por causa da disposição boa neles, né? Do tipo, eles são falsos ídolos, devem cheirar mal, devem ser rejeitados por mim. Mas os seus ídolos foram humilhados, irmãos, a tal ponto de eles passarem a se deparar com algo tão fedido que vai fazer com que eles queiram que aquilo ali seja lançado longe. E quando pensamos, irmãos, em nós e na relação com os nossos ídolos, assim como os ídolos deles cheiravam mal para eles ali, nossos ídolos devem cheirar mal para nós. Devem ter um cheiro desagradável. Devem ser repulsivos. Devemos querer estar longe deles, como eles certamente queriam estar longe das rãs, que eram a divindade deles, irmãos. Não podemos amar e nos agradar como se fosse agradável e realmente bom estarmos associados com os nossos ídolos que cheirem mal. E é o Senhor quem vai fazer com que eles cheirem mal, irmãos, em nosso coração. Através da obra que Ele opera em nós, conduzindo-nos a um verdadeiro arrependimento, ao abandono do pecado.
E não olharemos mais para aquilo com alegria e com prazer, mas olharemos para aquilo com tristeza e com alegria no coração por estarmos longe, por não sermos mais escravos dos nossos ídolos, por não sermos mais escravos do pecado, mas tendo o Senhor unicamente como o nosso ídolo, como o nosso amado, como o nosso Deus, como aquele que é como que de quem flui um aroma que é verdadeiramente agradável. Que nós devemos então aspirar, e ao aspirar deste Deus, de quem flui um aroma que é verdadeiramente bom, que isto nos conduza a desejar este nosso Senhor e a dar as costas para tudo aquilo que é desagradável ao nosso Deus. O Senhor, Ele atende a oração de Moisés. Ele atende o seu clamor de um homem que foi fiel ao que disse na conversa com o próprio Faraó. Mas qual foi a resposta de Faraó, irmãos? E nós veremos que isso revela que o seu pedido por oração não era sincero. O versículo 15 nos diz: vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Hipocrisia daquele homem. Um hipócrita mentiroso. Ele não foi nutrido por um temor real no seu coração, irmãos. Não há verdadeiro arrependimento na vida deste homem. Sabe o que ele queria, irmãos? Ele queria um alívio das consequências do seu pecado. Era isso que ele queria. Ele até diz, não é? Vendo porém Faraó que Faraó que havia aliviado, que ele agora tinha espaço agora, e então o que é que acontece com o seu coração? Continuou de coração endurecido e não os ouviu. Veja, ele quer alívio da consequência do seu pecado, mas não quer arrepender-se do seu pecado. Isso que acontece com o Faraó, irmãos, acontece frequentemente no mundo. Fale sobre o juízo do Senhor. Coloque alguém diante de uma circunstância terrível que pode tirar a sua própria vida. Muitos, em momentos de doença, em momentos que a enfermidade alcança, em que algum problema grave alcança a sua casa, um tsunami, um terremoto, um vendaval, um acidente, ou o que quer que seja que enfrentam. Muitos fazem muitas promessas. Eu farei isso, eu cumprirei isso, eu vou seguir isto, eu vou para a igreja, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou abandonar este pecado, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais aquilo. Você já viu isso? Há muitos que fazem isso, é exatamente isso, por temor, mas não um temor ao Senhor, que o honra, que o reverencia, é simplesmente temor do que pode acontecer com eles. Como muitos que são advertidos através da palavra sobre o juízo do Senhor, mas não há temor real. Naquele momento, seu coração até teme e treme, mas logo passa, como um vento que passa, e as promessas são lançadas ao chão, não cumprem. Não querem arrependimento real, arrependimento genuíno. Ele não é adiado não, irmãos. Como este homem estava como que adiando o arrependimento. O homem ímpio que verdadeiramente se arrepende do seu pecado e se volta para o Senhor é imediato. Ele quer abandonar aquilo. Ele quer se ver livre daquilo. Ele se volta para o seu Deus. E deveria ser assim conosco, irmãos. Porque muitas vezes também fazemos promessas. Não, Senhor, mas eu vou. Não, mas Senhor, eu vou seguir aqui. Não, mas Senhor, eu vou abandonar esta vida. Não, Senhor, não me envolverei mais com este pecado. Mas Senhor, vai ser assim agora. Mas muitas vezes, irmãos, é simplesmente da boca para fora. Não há sinceridade no nosso coração. Nós tentamos enganar a nós mesmos, mas saiba, a Deus ninguém engana. O verdadeiro arrependimento, como acabei de mencionar, conduzirá você a imediatamente não somente ter medo do juízo, mas você vai se voltar para o Senhor sinceramente e vai abandonar aquilo que é vil. O pecado envolve isto.
Não é somente um temor, o arrependimento envolve isto, melhor dizendo. Não envolve somente uma compreensão intelectual do pecado. Envolve uma tristeza real no coração pelo pecado. Envolve um dar as costas para o pecado e voltar-se para o Senhor. É esta a vontade de Deus para a nossa vida. Se você tem adiado o seu arrependimento, você não está arrependido do seu pecado. Você não está arrependido. Mas o Senhor te chama. Como foi paciente com o Faraó, Ele é paciente muitas vezes conosco. E o Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor te chama a se voltar para Ele. Você que não conhece a Cristo, abandone a sua vida vil. Abandone o seu pecado, arrependa-se, volte-se para o Senhor. O Senhor Deus é um Deus que é rico em perdoar. Ele pode te salvar como salvou a muitos e como tem salvado ainda em nossos dias. E você, irmão, que no seu pecado está mergulhado, saiba, Deus é perdão. Ele te perdoa. Se você sinceramente abrir o seu coração, se você confessar a Ele a sua iniquidade sinceramente, pronto para viver uma vida de obediência como é própria para aqueles que conhecem a Deus. E Ele não somente te perdoará, mas Ele te concederá a graça de viver com alegria para Ele no seu temor, fazendo aquilo que é vontade de Deus. Ah, irmãos, esta é a vontade de Deus para nossas vidas. Ele quer que aqueles que vivem longe dele, ou aqueles que muitas vezes se desviam das suas veredas, se voltem para as veredas do seu Deus. É o melhor caminho que nós temos para seguir. Mas se continuarmos mergulhados longe do Senhor, você pode ter certeza que praga pior, manifestação de juízo pior do que as pragas da praga da rã no Egito, será a manifestação da ira de Deus no seu grande dia. E nesse dia, você não terá a ninguém para rogar e interceder por você. Ninguém para rogar e interceder por você a Deus. O Senhor vai condenar você ao inferno se você não se arrepender dos seus pecados. Arrependa-se hoje. Hoje é o momento oportuno. Em Deus, em Cristo, há perdão. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus, louvado seja o teu nome porque tu és Deus gracioso, mas também és justo. Senhor, não permite que sejamos como Faraó, insubmissos, desobedientes, Pai, que continuam nos seus pecados. Ó Senhor, dá-nos coração pronto para abandonar o pecado, conduze-nos, Senhor, ao verdadeiro arrependimento. Dá-nos esta graça, Senhor, a graça do arrependimento. Não somente a nós que conhecemos a Ti, mas, Senhor, também aqueles que não conhecem ao Senhor, que eles abandonem os seus ídolos e que se voltem para o Senhor, encontrando em Cristo, Teu Filho, salvação. Ó Deus, faze isto, Pai, tem piedade. É o que nós rogamos a Ti, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido os